Olá, gente, boa tarde. Então, estou aqui hoje para a gente fazer a nossa revisão da prova de Filosofia e Sociologia que a gente tem para nós estudarmos. Tá? O tema aqui que eu coloquei é pós-modernidade, teoria de justiça e globalização e tecnologia. O termo pós-modernidade ele vai ser utilizado tanto dentro da filosofia quanto da sociologia, então eu acabei juntando os dois para a gente falar, tá bom? Teoria de justiça e globalização. Então, vamos lá, sem perca de tempo. Vou começar primeiro trabalhando pós-modernidade, pessoal. Então, era aquele capítulo na qual a gente trabalhou, o primeiro capítulo do quarto bimestre, e sociologia também, que vai trabalhar alguns autores como Michel Foucault e o Zygmunt Bauman, tá? Olha só, qual é o conceito de pós-modernidade que a gente precisa entender? Olha só, tá escrito aqui, né, que eu coloquei. A pós-modernidade é um conceito da sociologia histórica que designa a condição sociocultural e estética dominante após a queda do Muro de Berlim em 1989, o colapso da União Soviética e a crise das ideologias nas sociedades ocidentais no final do século XX, com a dissolução da referência à razão como uma garantia de possibilidade de compreensão do mundo através de esquemas totalizantes. Ou seja, gente, dois pontos de destaque aqui. Crise de ideologias. Então, o que é uma ideologia? Né? São pensamentos, ideias é, que viram compor um pensamento dentro de uma sociedade de um determinado tempo. Tá? O problema é que depois, né, dos anos 90, principalmente no final do século XX, nós vamos ter uma crise dessas ideologias, muitas ideias se misturando, muitas ideias se modificando, novas ideias surgindo, e aí a nossa sociedade vai meio que ficar desestabilizada, né, nesse cenário de ideologias. Paralelo a isso, nós vamos ter a crítica à razão, né, como um esquema totalizante, como eu coloquei aqui, né? Então a razão ela começa a ser criticada, até porque a valorização do conhecimento racional ele vai começar a entrar em questionamento em detrimento das ideias pessoais dos indivíduos, né? O eu, a valorização individual, faz muito parte da modernidade, né? Eu tenho a minha verdade, eu tenho o meu pensamento, a minha ideia é importante para dentro da sociedade. Então, independente dessa ideia estiver errada ou não. E aí é que está o problema da pós-modernidade. Porque a razão ela é muito importante para a gente definir, por exemplo, o que, que é conhecimento, né? E o que é, por exemplo, é, o não conhecimento, né? Que a gente pode falar de religião, pode falar de pseudociências, enfim, dá para abrir para vários cantos. O problema, gente, é a partir do início do século XXI, as pessoas vão começar a desconsiderar o conhecimento científico como base para determinadas discussões dentro da sociedade. E começa a se valorizar a construção de uma opinião pessoal a respeito de qualquer coisa dentro da sociedade sem uma reflexão aprofundada. Tá? Então, olha só, dentro dessa pós-modernidade também vai vir o conceito de pós-verdade, que vai trazer esse ceticismo dentro da nossa atualidade. Então, a minha verdade, até a sua verdade, e cada um vive com a sua ideia sobre o mundo. Só que isso causa um problema de referências, né, dentro da nossa sociedade. Como é que a gente vai é, construir, né, uma sociedade pautada, por exemplo, numa democracia, porque a democracia ela se baseia em moral, em ética, digamos assim, uma idealização, né, uma ideologia democrática nesse sentido. Quando eu começo a desconstruir essas coisas, eu fico sem algo sólido, né? Daí vem a teoria do Zygmunt Bauman, que a gente vive num mundo líquido, no qual a gente não consegue se estabelecer em nenhum tipo de base fixa para a gente construir a nossa vida, a nossa identidade, etc. Tá? Então, hoje, o conceito também de pós-verdade, atrelado à pós-modernidade, estão juntos aí, né? Causa um processo complicado, porque na sociedade as pessoas vão levar mais em consideração a sua própria opinião do que o conhecimento
embasado no pensamento racional, científico, etc. Por isso que as ciências humanas, não só as ciências humanas, mas as próprias ciências exatas também vão começar a ser questionadas no mundo de hoje, como, por exemplo, ideias defendendo que a Terra é plana, né? Ideias que dizem que tudo é uma teoria da conspiração, né? Gente que não acredita na eficácia das vacinas, né? Sabe, essas ideias permeadas de teoria de conspiração. Tudo isso faz muito sentido na cabeça de determinadas pessoas, porque elas acreditam naquilo que elas querem acreditar. Não procuram entender se aquilo é um conhecimento embasado racionalmente, né? Embasado cientificamente, ou, né, não está preocupado em desvendar isso. Ela acredita naquilo que ela quer acreditar. Tá? Então é uma falta de aprofundamento. Eu acho que o próprio Zygmunt Bauman vai falar que as tecnologias elas vão fazendo isso com a gente. Nós vamos deixando de pensar racionalmente e a tecnologia passa a pensar por nós. Quando a gente chegar e falar em globalização, a gente vai falar mais disso. Então bora lá. Crítica à razão e ao conhecimento, como eu já falei, né? E a valorização do individualismo e da crença pessoal dentro da sociedade capitalista. Ou seja, a partir da pós-modernidade, o individualismo, né, ele passa a ser extremamente valorizado em detrimento do coletivo. Aí eu pergunto para vocês, como que a gente pensa uma sociedade individualista? Sociedade é coletivo, democracia é coletivo, república é coletivo, gente. É por isso que ultimamente nós vivemos em crises dentro da nossa política, porque o nosso mundo ele está desestabilizado dentro das ideologias, né? E aí a gente entra em conflito de ideias. Nós estamos vivendo uma crise do uma crise de ideias, né, de ideologias desde o final do século XX. Tá? Então, o individualismo, né, o meu eu, a minha ideia, a minha opinião, né, eu acho que a rede social também trouxe muito isso para as discussões hoje. Todo mundo fala o que quer na rede social, defende as suas ideias, a sua verdade, mas não tem embasamento em nenhum tipo de conhecimento. O embasamento que ela tira, não sei de onde, mas ela cria aquilo. A minha opinião, não tem um monte de gente que fala isso, né? Dá um monte de opiniões sem fundamento aí. Então é isso. Uma crise da nossa sociedade moderna, tá? E faz parte também do capitalismo, né? A alienação, né? A falta de pensamento, o desenvolvimento da indústria cultural vai desencadear a pós-modernidade aí, né? Já dizia o Zygmunt Bauman. Então, atores importantes que a gente vai ter aqui para estudar, Michel Foucault e Zygmunt Bauman, tá? Dois autores importantes aí. Zygmunt Bauman, polonês, Michel Foucault, francês. Ah, do Foucault, o que a gente precisa entender? O Foucault ele vai pensar não somente o indivíduo, né, mas ele pensa também o Estado. Ele acredita que o Estado, né, vigente dentro de uma sociedade controla a sociedade através dos poderes. Né? O foco do Foucault são os poderes. Então, nós, para vivermos dentro de uma sociedade, nós precisamos seguir determinadas regras, né, seguir determinadas obrigações, e através desse poder a gente vai seguindo, né, a norma. O problema é que quando esse poder coloca a gente para fazer, né, e seguir determinados caminhos que muitas vezes é, o pensamento racional pode desconsiderar, né? E outra coisa muito importante é que o Foucault ele vai trabalhar o tal do micropoder. O que é esse micro? É especificamente esse poder que é desenvolvido através das relações sociais e através de indivíduos. Por exemplo, o micropoder ele acontece nas relações individuais, que causa, por exemplo, uma subordinação sobre o outro dentro das relações. Então, o micropoder é aquele poder que a gente vai ver, por exemplo, nos relacionamentos, né, onde um manda mais que o outro, né, nas relações de amizade, na relação, por exemplo, professor e aluno, a gente tem um poder institucionalizado, mas a gente também tem um micropoder ali dentro daquelas relações, né, o professor enquanto um poder maior e o aluno como em decorrência de obediência ao professor. E esses micropoderes eles vão moldando a sociedade, né? Então, o Foucault ele vai dizer que esses micropoderes eles são
interessantes para a gente analisar como a dinâmica da sociedade vai obrigando a gente a seguir determinados comportamentos, né? Outra coisa importante do Foucault é quando ele vai trabalhar, né, que esse poder ele gera aquilo que a gente chama de disciplina dentro da sociedade, a disciplina é, do indivíduo também e o controle dos corpos, né? Então, não é o controle dos corpos, quando a gente diz, é um controle físico, um controle mental, um controle social, né? Por exemplo, homens se comportam dessa forma, mulheres se comportam de outra forma. O controle, a sociedade diz como o nosso corpo como ele deve se vestir, como ele deve se portar, o nosso pensamento também, no que a gente deve pensar, no que a gente não deve pensar, através dessa imposição da disciplina, né, de uma determinada ideologia. O problema é quando esses controles ficam descontrolados, digamos assim, né? E aí entra o Zygmunt Bauman para trabalhar a modernidade líquida, através aí do final do século XX, início do século XXI, com o advento da internet, das redes sociais, da tecnologia, a modernidade ela cria, né, essa instabilidade aonde o indivíduo não tem mais base nenhuma para se apoiar. Então as coisas não duram dentro de uma sociedade líquida, né? O amor, as relações, né? Os relacionamentos, nada, tudo é muito passageiro, tudo é muito rápido, né? No nosso mundo de hoje acontece assim. E o Zygmunt Bauman vai fazer uma crítica sobre essa nossa sociedade, né? Uma sociedade que não reflete, né? Na sua vida, as coisas passam muito rápido, né? Tá? É só você olhar, gente, para a nossa realidade. Hoje o mundo ele está desordenado, né? As pessoas não sabem o que querem, elas não sabem, não conseguem projetar o futuro delas, né? Porque não tem aonde se embasar, não tem aonde a gente se segurar, né? É uma modernidade líquida que daqui a pouco, daqui a um mês, a sociedade muda completamente, né? Então a gente tem exemplos como, por exemplo, pandemia, as guerras, né? E a tecnologia que vai avançando e vai mudando o nosso comportamento. Se a gente pode dizer hoje o que muda o nosso comportamento e nos controla, é a tecnologia. Tá bom? Bom, aí a gente entra para a temática de globalização e tecnologia, que é especificamente aqui da sociologia. E aí a gente precisa pensar, né, na valorização das tecnologias no mundo moderno em detrimento do pensamento racional, que está muito atrelado com a ideia ali também do Zygmunt Bauman. Tá? Então, a tecnologia como controle, né? E traz uma certa comodidade para as relações atuais, né? Então, lembra do chat GPT aí, que torna a vida de vocês mais fácil, né? Apesar do chat GPT tornar a vida de vocês mais fáceis, tornam vocês também mais alienados, né? Porque vocês não vão ter a produção de um conhecimento racional, né? As coisas vão ser produzidas para vocês, já vai estar pronta. Você já entrega para o professor o negócio pronto. Quem é que perde nesse processo? Vocês. Vocês que não estão passando por esse amadurecimento racional, né? Então, o chat GPT, gente, inteligências artificiais agora aí é é tudo aquilo que o Bauman estava falando sobre a tecnologia. Ela acomoda, né, um indivíduo a estar dependente dessa tecnologia, logo faz ele não tem a necessidade de pensar, não tem a necessidade de produzir. Qual foi a última vez que você leu um livro, pensou, fez uma resenha, né? Então isso é muito importante, porque nós, enquanto estudantes de formação, de pensamento, é esse o momento que a gente tem para construir o nosso pensamento, gente, porque quando vocês estiverem adultos, vocês não vão mais ter tempo para construir isso, porque vocês vão ter que trabalhar, vocês vão ter que sustentar a casa, vocês vão ter que sustentar a família, vocês têm que, né, pagar as contas de vocês. Então é agora que vocês precisam construir, né, e valorizar o pensamento, o conhecimento, porque, sinceramente, no caminho que a gente está seguindo, né, não deixe para depois o que é para se fazer agora, né? O Bauman já dizia, né? A gente está sempre tentando consumir o máximo, né, do agora também. A gente não consegue pensar num futuro promissor, né? Temos essa dificuldade. Então, tomem cuidado.
A globalização e a tecnologia é para todos? Obviamente que o capitalismo, a tecnologia, a globalização não é para todos, gente. Até porque existe a periferia do capitalismo, né? Tem gente que pensa assim, quais são os países que são periferia do capitalismo? Muitos países aí subdesenvolvidos, países emergentes, sei lá, né? Isso puxa mais para a geografia, mas, por exemplo, né? Muitos países não têm acesso a essas tecnologias que estão se desenvolvendo agora, né? E esse conceito de globalização também ele é um conceito falso, né? Porque o mundo não se globaliza de forma igualitária, por exemplo. A globalização não chega para todos. Então tem um recorte de globalização aí, né? E o recorte também desse mundo capitalista, aonde a tecnologia não é todo mundo que tem acesso, né? E até aqueles que têm um acesso básico se utilizam de forma para gerar uma determinada alienação, né? Às vezes é o único escape que a pessoa tem dessa vida medíocre mesmo, né? Que o capitalismo faz com que a gente tenha e não coloque a gente para pensar. Pensar dá trabalho, né? Já dizia ali o utilitarista, como é o nome dele, meu Deus? John Stuart Mill, lembra? Que é sofrido pensar, ser racional, né? Esse prazer que ele falava. Não sei se vocês lembram lá do utilitarismo que a gente já tinha discutido no primeiro bimestre. Ou seja, a gente prefere o que é mais cômodo, o que é mais confortável. Isso torna a gente mais alienado, mais acomodado e mais inseguro quanto às nossas incertezas. A gente não sabe mais como construir o nosso futuro, por exemplo. O futuro ele não existe. Finalizar, teorias de justiça, capítulo de filosofia aí, capítulo 3, eu acho. Então, olha só, ponto central das teorias da justiça. Como viver num mundo justo? E aí a gente precisa saber o que é o conceito de justiça. Então, o Lumet diz assim, ó, é um conceito abstrato que se refere a um estado de interação social ideal, onde há um equilíbrio por si só, razoável e imparcial entre os interesses, riquezas e oportunidades das pessoas envolvidas em determinado grupo social. Então, dentro de uma sociedade, né, viver de forma justa, né, exercitar esse mundo justo é muito importante, gente. O capitalismo, que é o sistema econômico, né, cultural, social que a gente vive, ele por si só, ele é injusto. Porque enquanto um grupo social ascende, né, outro grupo é explorado. Só que dentro de uma sociedade, para que haja justiça, tem que haver equilíbrio entre essas relações, né? É, então, é muito importante entender que no final também do século XX, as teorias de justiça elas vão entrar muito em alta porque o capitalismo ele vai começando a se modificar, né? E a gente precisa entender, por exemplo, que sociedade que nós queremos para o nosso futuro. O capitalismo, gente, assim como ele nasce, ele pode também deixar de existir, né? E, por exemplo, um ponto central das teorias de justiça é muito importante garantirmos, né, os direitos sociais das pessoas, né? Então, hoje a sociedade ela pensa assim, né? Podemos pensar, temos só o socialismo ou o capitalismo, só tem esses dois caminhos, né? Podemos pensar num outro caminho? Qual seria esse outro caminho? Então, tem gente que vai defender determinadas ideias socialistas, né? Tem gente que vai defender determinadas ideias capitalistas, né? E tem gente que vai pensar unificar as duas, vai pensar numa sociedade que tenha uma espécie ali de igualdade, equidade, enfim. Vamos se aprofundar nisso com o John Rawls. Então, olha só. Os direitos sociais, do artigo 6 da Constituição Brasileira diz que são direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade, à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição, Constituição do Brasil. Bom, se a gente leva isso aqui à risca, gente, isso aqui tudo falta dentro da sociedade, né? Não é toda pessoa que tem acesso à educação.
Não é toda pessoa que tem acesso a um posto de saúde. Existem pessoas desempregadas aí na sociedade. Existem pessoas que não têm tempo, né, de ter o lazer, de se divertir. A segurança nem se fala, né? Porque mais a gente vive em segurança na sociedade. Previdência social, aposentadoria, né? Proteção à maternidade, à infância. Também muitas crianças aí, né, que não têm direito, né? São retirados os direitos de infância dela. E já tem que trabalhar desde muito cedo, pedindo no sinal, enfim. Assistência aos desamparados, né? Bem vaga aqui, os desamparados, pessoas que não têm onde morar, né? Pessoas que passam necessidade. Enfim, direitos sociais são direitos para todos, tá? O problema é quando a gente pensa a sociedade de forma liberal, de forma individualista. E a gente não pode pensar tanto dessa forma. A gente tem que criar um equilíbrio entre a sociedade. Já está dizendo, é um equilíbrio, né? E aí vem o Robert Hall. Falei John, né? Robert Hall. A teoria do Robert Hall ela é muito importante porque ela vai tentar manter uma sociedade capitalista, mas que a gente possa trazer uma espécie de justiça para dentro dessa sociedade. Então, olha só, 3 pontos aqui. Um dos objetivos centrais da teoria da justiça de Rawls é fundamentar filosoficamente uma concepção que seja adequada a uma democracia. Ou seja, vivemos em uma democracia, gente. Então, tem um Estado e todo mundo tem direitos e deveres, tá? Não é cada um por si dentro de uma democracia, não. A gente tem que entender muito bem isso, tá? Rawls buscou princípios que fundamentassem um padrão moral para avaliar conflito entre as principais instituições da sociedade e dos indivíduos. Então, quais são esses conflitos, né? Entre as principais instituições, educação, saúde, né? Trabalho, enfim. Qual é esse conflito? Então, a gente precisa de princípios para que esses conflitos eles se normalizem. Cujo plano de vida se viram afetado pelas regras públicas dessas instituições. Então, a gente precisa pensar esse plano de vida, precisa de princípios para que a nossa vida em sociedade seja uma vida boa, né? Uma vida justa, tá? Então, olha só. O pensamento do Robert Rawls ele busca, por um lado, alcançar a justiça distributiva. O que seria a justiça distributiva? Aquela que estabelece a igualdade proporcionalmente. Proporcional, né? Então, igual, proporção. E, por outro, a tolerância, né? Isto é, a aceitação do pluralismo das formas de vida e dos planos individuais. Então, digamos que o ponto central do Rawls, ao mesmo tempo que você garante a individualidade, você precisa proporcionar uma justiça distributiva, de forma proporcional. Olha só, gente, ele está falando do Estado, ele está falando de uma sociedade por completo. Ele não está falando que alguém tem que fazer isso. Quem tem que fazer é o Estado, né? Não é um indivíduo. Né? É um plano, que está dizendo aqui, né? Princípios para que o Estado possa ser mais justo para uma sociedade. Então, quando ele fala aqui, né? Justiça distributiva, aquela que estabelece a igualdade proporcionalmente. Ele está falando que, por exemplo, quem tem menos direitos na sociedade, quem é mais pobre, ele precisa ter acesso a mais coisas do que quem tem dinheiro e quem tem mais esse acesso, quem é rico, por exemplo. Então, uma pessoa pobre dentro de uma sociedade, ela vai precisar de mais direitos para alcançar uma justiça, né? E também quem é mais rico não irá precisar tanto dessa ajuda do governo. É isso que ele está querendo dizer, porque ele já tem acesso a determinadas, né, justiças que são colocadas dentro da sociedade, a saúde, a educação, enfim, né? Paralelo a isso, é importante a gente entender que existem diferentes formas de vida dentro de uma sociedade. Gente pobre, gente de classe média, gente rica, né? E esses planos individuais que ele vai falar é justamente o individualismo, né? Existe sim, dentro da sociedade, alguém que vai ter mais dinheiro,
O problema não é quem tem mais dinheiro. O problema é quem não tem. Então o Estado deve ajudar essa pessoa a ter acesso a a esses direitos sociais que são fundamentais. Então percebe que ele não é um pensamento socialista, porque o socialismo ele pretende acabar com esse indivíduo, né? E pensar tudo de forma coletiva, tudo de forma igualitária. Só que aqui a gente não fala de igualdade. A gente não está falando que o pobre tem que ganhar o quanto o rico ganha. Não é isso. Ele está falando aqui, ó, que de modo que se garanta equidade na cooperação social e especificações sobre direitos e deveres de cada um. Ou seja, se o pobre ele tem menos direitos, ele precisa ter mais direito para que ele alcance, né, uma estabilidade social, seus direitos sociais sejam garantidos, né? Assim como o Estado não vai intervir na vida de quem, por exemplo, já tem tudo isso. Não é que ele vai retirar os direitos de quem já tem, por exemplo, de quem é rico, por exemplo, que tem tudo, né, à sua disposição. Não é isso que o Estado vai fazer. Ele vai apenas focar naqueles que precisam. Então a gente tem isso aqui, ó, igualdade e equidade, que é um ponto muito interessante dentro da filosofia do Robert Rawls. A igualdade, ela dá as mesmas oportunidades para grupos sociais diferentes. Então imagina que a criança representada é o pobre, o miserável de uma sociedade que não tem acesso à saúde, não tem acesso ao trabalho, enfim. Imagina que alguém aqui, ó, é de classe, sei lá, está em ascensão, né? Mas que não é tão miserável quanto esse. E ele, com esforço, ainda consegue aqui garantir os privilégios. E esse aqui podemos dizer que é a classe que tem mais privilégios dentro da sociedade e não precisa se esforçar para garantir os seus direitos, ter acesso. Coitado desse, né? A equidade, ela vem para garantir os direitos, ó, de acordo com a necessidade dos grupos sociais. Então, por exemplo, para que a gente deixe igual, né, a gente precisa que o miserável tenha mais direitos e acesso para que ele esteja em pé de igualdade não, né? Equidade com quem já tem esses direitos. E aqui quem está no meio, para deixar todo mundo igual. O problema é que aí, isso aqui é uma teoria, né? Na prática, obviamente, que um miserável ascendendo numa sociedade, se comparando com quem já tem esses privilégios, dentro de uma sociedade brasileira, isso é um conflito. Conflito de identidades, conflito de instituições, né? Isso daqui é muito complexo e a gente precisa debater mais sobre isso aqui, né? Aí tem várias teorias, tá bom? Então, no geral, gente, é isso. Estudem, visem, tá bom? Segunda-feira é a nossa prova, amanhã, né? Então, estudem bastante aí, tá bom? Até a próxima.